Glória a Jesus. Oremos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito Deus, meu Pai Santo, Deus que sabe todas as coisas, nós estamos, Senhor, neste momento, na Tua presença, nesta emissora, para que, Senhor, transmitir a Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra possa alcançar os corações e que a Tua mensagem, Senhor, possa surtir efeito, Pai. A Tua palavra diz que a mesma não volta vazia, Senhor. Que possamos ser instruídos e ensinados com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Jesus. Eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu aqui mando a paz do Senhor para todos meus irmãos ali da congregação do Banguê 1, principalmente o quadro de obreiros e os jovens, né? Que um deles, né, assiste aí a pregação e está até me imitando na pregação. Quero mandar a paz do Senhor também para o nosso irmão Bolívar, que aqui está, e também o nosso irmão Vangleudo. Que Deus abençoe esses dois homens de Deus. Também o nosso irmão Pedro Olavo, né? Amigo, companheiro, que Deus abençoe. Daniel capítulo de número 7, o versículo 1 em diante, que diz assim o texto: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse-lhe: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Apenas estes versículos para trazermos uma reflexão na tarde desta quarta-feira. Amados e queridos irmãos, o texto não é bastante conhecido dos leitores da palavra de Deus e nem do livro de Daniel, a não ser aqueles que são mais estudiosos, que querem conhecer um pouco mais acerca de escatologia, dos acontecimentos finais, ou no meio da história, procuram com detalhe olhar o capítulo de número 7. No capítulo de número 7 já não é mais a Babilônia que está em evidência. Agora já é o reino da Síria, os medos e persas. Mas antes de prosseguir, deixe corrigir que o capítulo na qual nós lemos, o capítulo de número 7, essa visão, na verdade, ela está situada ainda no contexto da Babilônia. Quando Daniel, depois, com seus 70 anos de idade, no reinado ainda de Belsazar, Daniel, na sua cama, ele tem um sonho. E depois disso, é que Belsazar tem o reino da Babilônia destruído, e os medos e os persas chegam. E depois acontece o capítulo de número 6 de Daniel, dentro da cova dos leões. Esta visão começa no seu início, no versículo de número 1, que o reino é de Belsazar. Daniel está com 70 anos de idade, já está um pouco velho, já tem passado o período das revelações, em que o rei era que sonhava, e que Daniel dava ali as suas interpretações do capítulo 2, da estátua em que o rei teve o seu sonho. Depois nós vemos Daniel agora, de antemão, tendo a sua primeira revelação. É interessante observar que Daniel até aqui ele não teve uma revelação ou um sonho. Essa é a primeira. As outras demais, o homem escrevendo na parede, a estátua, as interpretações que Daniel dera, não foram a revelação direcionadas a ele, mas de antemão sonhos que aqueles homens tiveram. Seguindo adiante, nós vemos Daniel neste período ainda em que a Babilônia dominava. Daniel ele está deitado na sua cama e veio visões a Daniel. Neste momento, Daniel ele passa
a ver os ventos que agitavam o grande mar. Neste ponto aqui da visão de Daniel, os ventos, os quatro, que agitavam o grande mar, nós vemos de antemão uma ação aqui da parte de Deus, da humanidade em si, os ventos que agitam o grande mar. Podemos aqui dentro da visão de Daniel dizer que são as guerras, que são os avanços dos reinos, que são as conquistas e que agitam todo o mar. O mar, na Bíblia Sagrada, nos dá a entender que está falando das nações, falando de grandes povos, assim como Isaías fala, assim como o próprio livro do Apocalipse também relata sobre o mar como multidões e nações, e a terra em especial fala-se para Israel. Daniel está aqui em um contexto, na sua visão, de batalhas, de guerras, de poderes, de reinos que estão ou que iriam agitar a grandes águas ou o mundo daquela época. Daniel, na sua primeira olhada ao mar, que surge aqueles 4 animais. O primeiro animal, o segundo animal e o terceiro animal e o quarto animal são completamente diferentes uns dos outros, que aparecem nessa visão do amigo Daniel. O primeiro animal que aparece, diz aqui o texto, no verso de número 4, que ele era como leão e tinha asas de águia. E a Bíblia diz que Daniel olha, e lhe foram arrancadas essas asas. Neste momento, este primeiro reino, no que diz respeito aos acontecimentos futuros na vida de Daniel, que ainda estava no reino da Babilônia, Daniel está vendo este primeiro animal, e o segundo animal era semelhante a um urso, ao qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. E o terceiro animal é semelhante a um leopardo, e este tinha 4 asas e 4 cabeças. E o quarto animal é um animal terrível, como Daniel assim cita na sua visão, e que intriga Daniel, porque os 3 primeiros animais da sua visão, do seu sonho, são animais que são conhecidos de Daniel, apesar de ter uma junção ali desses animais. Há uma junção do leão com asas de águia, há uma junção do urso aqui, do leopardo e com asas, do urso e com as costelas transpassadas nos seus dentes, na sua mandíbula. Mas esse quarto animal é completamente diferente dos demais animais que Daniel vira, de qualquer outro animal que Daniel já teria visto. O primeiro animal, ele está relacionado ao reino da Babilônia. Os irmãos se acompanharam aqui quando eu falei no capítulo de número 2 acerca da visão que o rei teve daquela estátua, aonde a cabeça de ouro, o peito, o quadril e os braços são de bronze, e aí depois de ferro, de barro. Os irmãos acompanharam do capítulo de número 2. Aqui Daniel está tendo quase não a mesma visão, mas o mesmo significado, só que ampliado um pouco, porque aqui entra-se em detalhes aquilo que já acontecera e aquilo que ainda vai acontecer. O primeiro animal que surge como leão e com asas de águia, este representa o reino ou uma das nações que estaria em ascensão naqueles dias. No momento de Daniel, era o Império Babilônico, que estava crescente, ou nos últimos dias, haja vista que Nabucodonosor já estava partindo, deixando a vida. Este é o Império Babilônico. Ele tem a sua força como leão, agilidade como leão. Ele também tinha rapidez, como as asas traz a uma águia nas suas costas. Este era o Império Babilônico. Mas é interessante observar que as asas são arrancadas, dando àquela criatura a aparência de homem e também um coração de homem.
Haja vista que quando o rei Nabucodonosor, ele passa a se exaltar diante do que ele fizera com sua própria força, ele se exalta. E no momento da sua exaltação, Deus faz com que ele venha pastar com os animais. É neste momento de aflição ou humilhação que aquele rei passa, que as suas asas são arrancadas e Deus lhe devolve a imagem de um homem, dando-lhe um coração de um ser humano. Na verdade, o rei Nabucodonosor pensava que ele era um Deus ou um ser supremo, e Deus, arrancando-lhe as asas, devolve ali a condição de um ser humano. O segundo animal é um animal que ele é um urso, que ele se levanta de um lado. O que nos dá a entender aqui é que este segundo animal é o reino dos medos e dos persas. Dos medos por Dario e persa pelo rei Ciro. Há quem diga que são a mesma pessoa, tanto Dario como o rei Ciro, ou um é o general do outro. Mas aqui nós vemos esse império que surge, os medos e os persas, na figura deste urso. E diz que um lado do urso, ele se levanta maior do que o outro. Parece que essa imagem deste animal, o urso, um animal feroz, um animal que com uma pata só pode derrubar um cavalo, podemos dizer dessa forma, um outro animal da sua estatura. Nós vemos este que se levanta, mostrando assim que existe no reino dos medos e dos persas um que é maior do que o outro. Na questão aqui, é o reino da Pérsia, que se levanta maior do que o reino dos medos, e assim controla tudo e todas as coisas. Aqui mostra também que existe três, podemos dizer, costelas na sua boca. Há quem diga que são as três nações que fizeram frente ao reino dos medos e dos persas. São aqueles que se oporam, são aqueles que se levantaram para não se deixar dominar facilmente. Possivelmente, um desses reinos foi o reino da Babilônia. Babilônia, para os irmãos que não conhecem, ele era cercada pelo o rio Eufrates. A cidade era cercada por esse rio, e assim dificultando a entrada de qualquer inimigo. Mas como havia uma profecia dada por Deus ao profeta Isaías, que surgiria 150 anos depois, um homem chamado Ciro, que libertaria o povo da escravidão. E o Senhor, e era com ele, o Senhor iria dar a Babilônia, o Senhor iria abrir os caminhos ou as portas das águas. Este reino, e o reino dos medos e dos persas, ele invade a Babilônia, já falei da outra vez, eles conseguem. O terceiro reino que aparece aqui é um reino semelhante a um leopardo, ou um animal semelhante a um leopardo. E este leopardo, ele é um animal feroz, um animal ágil também. É um animal que não perde com facilidade as suas presas. Este animal aqui, ele tem 4 asas, mostrando assim a sua rapidez ainda mais, a sua agilidade, e assim também as suas 4 cabeças. 4 cabeças naquele leopardo, cabeça de leopardo, mostrando assim que ele via em todas as direções. O animal, como leopardo, ele é ágil, ele é calmo, ele espera o momento certo de agir. Ele não fica a favor do vento para que os animais, que são as suas vítimas, não venham sentir o seu perfume ou o seu cheiro. Quando a Bíblia mostra aqui nesta visão do leopardo, está mostrando que este é o reino da Grécia, encabeçado pelo Alexandre o Grande. Este Alexandre o Grande, desde a sua juventude, aproximadamente 17 anos de idade, já havia participado de batalhas com seu pai. Mas aos 20 anos de idade é que ele assume por de vez aquele império. Ele assume com o intuito de conquistar, de dominar.
A rapidez em que o seu império cresce, em que os territórios aumentam no seu tempo, é gigantesco. Em pouco período, este jovem chamado Alexandre o Grande, ele consegue conquistar muito, e o seu império, Grécia, cresce gigantescamente. Mas como ele cresce muito rápido, ele também morreu muito rápido. Não o seu império, mas sim este jovem, o Alexandre o Grande. Com 32 anos aproximadamente, ele veio a falecer. Alguns acreditam que fora enfermidade, outros envenenamento. Mas este veio a perder a sua vida com 30 e poucos anos de idade. E como ele não havia deixado nenhum sucessor ao seu trono, ele deixa os seus 4 generais que assumem aquela nação. Agora o quarto animal, que Daniel se sente aí um pouco confuso com este animal, que ele na sua visão de noite, ele diz que esse animal era terrível, ele era espantoso, era muito forte, e que os seus dentes eram grandes e que eram de ferro. E Daniel se sente, podemos dizer, com temor acerca deste animal. Ele tinha 10 chifres, e na visão de Daniel, dentro desses 10 chifres, aparece um outro chifre pequeno, e esse chifre pequeno, ele tem olhos de homem, e tem boca também de homem. Daniel sente-se um pouco afligido por este 4 animal. É quando Daniel ele consegue agora olhar para os céus, e olhando para o céu, a visão que outrora estava trazendo temor e tremor a Daniel, que são dos 4 animais que aqui aparecem, ele tem a visão de tronos no céu. A visão da terra em que Daniel está vendo é transportada para o céu. O céu se abre e Daniel passa a ver os tronos que ali estão. Mas um trono chama a atenção de Daniel, porque nesse um trono em especial existe alguém com uma aparência de um ancião de dias, que a sua roupa é diferente das demais e a presença dele é boa. Este ancião de dias, não temos aqui dúvida alguma que dizer que este ancião de dias é o próprio Deus. Observe uma coisa na visão de Daniel, quando ele olha os 4 animais e os ventos que agitam as grandes águas, Daniel ele tem dificuldade em tentar decifrar que animais são esses e o que eles representam. Mas quando ele olha diretamente para o céu e ver o trono e o ancião de dias assentado nesse trono, ele não tem dúvida nenhuma que aquele que está assentado é o próprio Deus, mostrando assim para nós, por mais que no nosso dia a dia as lutas sejam grandes, as coisas nos confundam, o inimigo nos segue, as batalhas nos deixam feridos, as coisas que são ocultas para nós, ou que não foram reveladas para nós, possam causar medo a cada um de nós, nós nunca devemos ter dúvida de quem está assentado no alto e sublime trono, que é o nosso Deus. Nunca devemos pôr dúvida em nosso coração, que ainda que controla todas as coisas é Deus, e que este ser que Daniel está vendo aqui, assentado em um trono, e como um ancião de dias, é o próprio Deus. Daniel tem essa visão, a visão muda da terra para o céu, nos mostrando assim que cada vez que as coisas aqui terrenas se complicam, devemos sempre olhar para cima, para o céu. Toda vez que as batalhas aqui da terra são grandes, a gente deve sempre olhar para o céu. Daniel, mediante a acusação do capítulo de número 6, ele corre diretamente para Deus. Isaías, no capítulo de número 6, mediante a morte de seu primo Zias, ele corre também para Deus. Então, esses homens de Deus nos ensinam quando as coisas estão difíceis aqui na terra, nós devemos olhar para cima, porque não falar também de Estevão, que quando estava sendo apedrejado, ele ergue os seus olhos para cima e vê o Senhor de pé,
e recebendo ali aquele grande guerreiro, aquele grande herói da fé. Então, quando tudo se complica aqui, nós devemos ter a consciência, a sabedoria nossa de que Deus está em cima. E o fato de nós olharmos para o céu, isso nos mostra a nossa confiança e a nossa fé que temos no nosso Deus. A visão mostra que tem ali seres junto com aquele trono. Mas Daniel está preocupado, não com o primeiro animal, não com o segundo animal e nem com o terceiro animal. Possivelmente, esses animais, Daniel já estava ali tentando, no seu conhecimento, uma interpretação para aqueles seres que ali estão. É que Daniel, neste momento, ele passa a observar que o fogo emanava, que saía daquele trono que ele estava, daquele ser. E quando aparece um ser próximo a Daniel, dos que ali estavam na sua visão, ele pergunta a este ser o que são estas coisas. Daniel não direciona ao trono e ao ancião de dias. Ele direciona a sua pergunta, a sua dúvida, àqueles animais que ele viram e principalmente a figura do quarto animal. Observe, meus queridos e amados irmãos, que Daniel está preocupado aqui, mas ele sabe de quem está sentado naquele trono. Ele quer a resposta para a sua pergunta: quem são estes seres, estes animais? O homem que aparece, o ser que aparece, mostra para Daniel a interpretação daquele sonho. O primeiro animal, o segundo animal e o terceiro animal. Quando ele vai tratar do quarto animal, no nosso pensamento hoje, no sonho que Nabucodonosor tivera, sobre os pés de ferro e as pernas de ferro e os pés de barro, mostrando assim que este seria o reino romano, do Império Romano. Quando o Império da Grécia ele cai, o Império Romano ele assume. Na visão que Nabucodonosor teve, o reino se divide. O reino romano se divide, e aí houve aquele momento de batalhas entre eles, e ali apareceram muitas coisas. Aqui Daniel está tendo a visão deste animal, que representa o quarto reino. O reino aqui é o reino romano, que surge depois do reino da Grécia, com poder de destruição, em que ele mata, destrói, pisoteia as suas vítimas, dessalhaçam com seus dentes de ferro, com seu poderio, mata aqueles que estão à sua volta, mostrando assim o poder romano, o poder do Império Romano, quando assume que destrói todas as nações. E este é um império que podemos dizer que foi gigantesco, grande demais, e eu gosto de dizer que até os dias de hoje ainda está em ascensão. Apesar da grande nação dos Estados Unidos, o Império Romano naquela época, e que veio se modificando até os dias de hoje, em que as nações invadiram, depois da divisão, depois ficou do lado a Roma, o período bizantino. Quem gosta de história sabe muito bem, esse período todo em que as nações invadiram, tornando este Império Romano como o império hoje que a gente tem conhecido como Império Europeu, que está em ascensão, crescendo, que tem todos os seus, podemos dizer, seus aparelhos, para que possa surgir aí o anticristo. Este é um Império Romano que cresce e que até os dias de hoje está crescente, não mais com este nome, mas somente ali uma capitalzinha que tem esse nome chamado a Roma. Daniel está encabulado com este quarto animal, que aqui são 4 nações que surgem. Mas Daniel está preocupado, são com esses chifres aqui. Chifres representa poder. Cada animal que tem chifres na face da terra, até onde eu conheço, só tem cada um 2 chifres. E aqui este animal, ele tem 10 chifres, mostrando seu poderio de ataque, de defesa, mas mostrando assim também como reinos, porque chifres é poder
e reinos. São 10 chifres sobre este ser, sobre este animal. Assim também no capítulo 13, lá de Apocalipse, fala de um animal que também tem chifres. Aqui nós vemos esses 10 chifres, mas Daniel se encabula porque dentre esses 10 chifres surge um chifre pequeno. E este chifre pequeno, ele destrói mais 3 chifres que ali estão na cabeça daquele animal. E este chifre é diferente dos demais, porque ele tem olhos de homem e ele tem boca também. E esta boca, ele profere algumas palavras. E as suas palavras podem ser aqui de blasfêmias, ou as suas palavras são de persuasão muito grande. Podemos até aqui dizer de antemão que este pequeno chifre que nasce aqui na visão de Daniel, muitos anos antes do Apocalipse ser escrito, antes de Jesus aparecer, este reino aqui é o reino do anticristo. Aqui é uma figura muito clara dos momentos finais da raça humana. Até porque adiante, na visão de Daniel, aparece um em glória, um ser com a aparência do Filho do Homem, com a aparência do Filho do Deus Altíssimo, com a aparência do Filho de Deus. Podemos dizer que aqui é o próprio Senhor Jesus que aparece, e este Senhor, ele vai implantar o seu reino. A figura aqui é muito clara da visão de Daniel acerca dos momentos finais. O chifre pequeno aqui apresenta com clareza o anticristo, com o seu poderio como sendo homem, e quando este surgir, este terá aí a sua força, que destruirá 3 poderes ou 3 reinos, 3 nações, e ele irá tomar a dianteira, ele irá guiar aqueles 10 reinos. Para os irmãos que não entendem ou não procuram um pouco saber disso, o império hoje crescente europeu é que está aí organizando, tentando juntar 10 nações. E isso fora profetizado muito antes, podemos dizer aqui, mais de 2.500 anos atrás. Este sonho que Daniel teve sobre um reino, sobre os reinos que viriam, e sobre este último reino, que é conhecido hoje para nós como o reino do anticristo, e que este profere palavras de blasfêmia contra o Altíssimo. A sua vocação maior é proferir palavras, proferir palavras contra o Altíssimo, no verso 25, e também destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei e outras coisas mais. Este reino que aparecerá, ou este chifre que surgirá, ele terá como objetivo, primeiro, de blasfemar contra Deus e de destruir os santos. Se quem conhece da história atual, a história romana, nós vemos que o período romano foi um período onde apareceu o cristianismo. Foi nesse período em que Cristo morreu na cruz, Roma já dominava. Foi o período em que Cristo morreu na cruz. Foi o período em que a igreja surgiu na morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, pela pregação de Cristo, pela continuação da mensagem pelos apóstolos. É por isso que o título da igreja, a igreja nossa, a igreja católica, é a católica, apostólica, depois romana. Porque ela tem isso, que é católico, que é universal, que é apostólico, que veio dos apóstolos, depois aparece romano. Aparece aí a igreja neste período romano. A igreja cresce em meio à perseguição, em lutas e adversidades. Paulo persegue a igreja. A perseguição de Paulo era ainda perseguição judaizante dos judeus. Depois a igreja passa a ser perseguida porque ela cresce pelo Estado romano. E quanto mais matavam os crentes, mais crentes apareciam. E como cada vez mais pessoas que tinham poderes aquisitivos, que tinham posições no Estado romano, aceitaram a Cristo, eles agora arrumaram um jeito de colocar a igreja dentro de Roma. Na verdade, o governador Constantino é quem junta, ou ele aceita
rejeita aparentemente a Cristo, e ele traz a igreja para dentro. A igreja passa a viver agora sendo Roma, e o Papa é quem manda no Estado, o Papa é quem dá a sua palavra final. Neste período aqui em que a igreja é crescente, há uma perseguição muito grande. Aqueles que não aceitam os termos colocados pela agora a união da igreja e o Estado, aqueles que não aceitam isso, porque haja uma afronta, porque o próprio rei, ou o próprio líder Constantino, ele faz ali uma estátua, e as pessoas começam a adorar essa estátua, mostrando assim que está indo contra a verdade de Deus, que não farás para ti imagem de escultura, e maldito é quem faz e quem adora. Aqui nós vemos que estes romanos, eles pegavam os cristãos e matavam, torturavam, na verdade, matavam eles. A forma mais rápida em que estes seres cristãos morriam era como eram decapitados as suas cabeças. Havia muitas formas de tortura. Depois você pesquisa aí na sua casa as formas de tortura, mostrando assim a perseguição deste império, desde antemão, aos santos de Deus, à igreja, aos filhos de Deus, a Israel. Mas as suas palavras que irão surgir são palavras de blasfêmias contra Deus. No livro do Apocalipse também se fala que este ser que aparecerá, ou a besta que irá surgir, estará escrito na sua testa, na sua fronte, palavras de blasfêmias contra Deus. Nos dias atuais, nós já estamos vendo isso com clareza, com mais intensidade ainda, palavras de blasfêmias contra Deus. Deixa eu dizer uma coisa que está na minha cabeça aqui há muitos dias já. Meu menino está assistindo um desenhozinho, uma série de desenhos animados. E o desenho animado chama-se 7 Pecados Capitais. E quando ele disse que era 7 pecados capitais, eu pensei que assistindo esse filme falaria de outra coisa. Eu fui assistir para me ver o que tratava aquele assunto, para ficar por dentro. Mostra ali que os 7 pecados capitais, que nós conhecemos muito bem, que já diz pecados capitais, são pecados rotineiros comuns, 7 pecados capitais. Mas neste desenho animado, na verdade eles são os heróis, os pecados é que são os heróis. Aparece os 10 mandamentos, que são seres que aparecem, que são os 10 mandamentos, que são contra os 7 pecados. Na Bíblia, nós temos os 10 mandamentos, dados por Deus a Moisés, ao seu povo, contra todo tipo de pecado. Mas nesse desenho animado, os 7 pecados capitais pelejam contra os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são maus, e os 7 pecados capitais são bons. Isso mostrando uma inversão de valores, uma blasfêmia contra o próprio Deus. E quantas outras coisas mais que estão sendo mudadas de lugar. A lei de Deus está sendo mudada, os tempos estão sendo mudados a cada dia. Aquilo que outrora era certo, hoje é errado. As balanças de hoje, tem cada balança e tem pesos diferentes. Aquilo que para nós éramos certo, está sendo mudado em errado. Já diz ali o hino de um casal, de 2 irmãos que cantam, que o certo virou errado, o errado virou certo. Canção e louvor, pronto. Canção e louvor. O certo virou errado e o errado virou certo. Porque nós estamos vivendo neste período em que não este chifre, não este ser, que ainda está reinando, mas ele já está implantando a sua metodologia, em que todas as coisas que eram para ser corretas e certas estão sendo erradas. E tudo aquilo que é errado está se transformando em certo. Porque a voz deste pequeno chifre, da visão de Daniel, ele está proferindo essas palavras, e está mudando a lei, e está perseguindo os santos do Deus Altíssimo. Aqui para nós essa mensagem. Mas não esqueça que diante de tudo isso, Deus está assentado no trono, e o seu Filho irá reinar
ou reina para sempre nos nossos meios. Oremos em nome do Senhor. Pai, te agradeço, Senhor, por esta rápida palavra e explanação, Senhor, das revelações que tu deste a Daniel, e que nos dias atuais, Senhor, abre a nossa mente, abre nosso coração, e o Senhor nos dá interpretações, ó Pai, tanto no livro de Apocalipse, Senhor, para transmitir, Senhor, esta palavra a cada um dos teus filhos, das tuas filhas, para que se mantemos, Senhor, alertas, atentos, não olhando, Senhor, para ações diabólicas, mas somente olhando para Ti, Pai. Segura na nossa mão, nos mantém firmes, Senhor, nessa jornada, nesta caminhada. Não nos deixa, Senhor, nos embaraçar com qualquer vento de doutrina, nos deixa ser pego, Senhor, pelo laço do passarinheiro, mas nos mantém firme nos teus braços, cuidando de cada um de nós, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.